Marista Conectado. Enem 2020. Oi, gente. Meu nome é Priscila, eu sou professora de Física do Marista Águas Claras, em Brasília. Então, a gente conversou um pouquinho ali sobre expectativa de vida, né? Respondi umas questões da Bia. E aí eu dei uma dica para vocês falando ali sobre as pirâmides etárias, como estudar as pirâmides etárias para o Enem, né? Expectativa de vida em geral para o Enem. E falei que é possível que essas questões venham ali, falando um pouquinho de expectativa de vida dentro de matemática, né? Então, eu trouxe umas duas questões que já caíram no Enem para a gente resolver aqui. Então, aqui eu trouxe uma questão do Enem de 2009, né? São duas questões que versam sobre esse mesmo texto. Aqui a gente diz o quê? A população mundial está ficando mais velha, os índices de natalidade diminuíram e a expectativa de vida aumentou. No gráfico seguinte, são apresentados dados obtidos por uma pesquisa realizada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, a respeito da quantidade de pessoas com 60 anos ou mais em todo o mundo. Os números da coluna da direita, esses números representam as faixas percentuais. Por exemplo, em 1950, havia 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais nos países desenvolvidos. Então, aqui está a nossa curva dos países desenvolvidos. E em 1950, que é mais ou menos aqui, a gente tinha aproximadamente 95 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. E isso está entre a faixa de 10% e 15% da população total nos países desenvolvidos. Suponha que o modelo exponencial y igual a 363 e elevado a 0,03x, em que x corresponde ao ano 2000, x igual a 1 corresponde ao ano 2001, e assim sucessivamente, e que y é a população em milhões de habitantes no ano x, seja usado para estimar essa população com 60 anos ou mais de idade nos países em desenvolvimento entre 2010 e 2050. Desse modo, considerando e elevado a 0,3 igual a 1,35, estima-se que a população de 60 anos ou mais estará em 2030 entre... Então, o que a gente vai fazer aqui, né? Y é igual a 363 vezes e elevado a 0,03x. Se x igual a 0 corresponde a 2000, x igual a 1 corresponde a 2001, em 2030, então, o x vai ser igual a 30. E a gente precisa que esse e elevado a 0,03x se torne um número múltiplo aqui de 0,3, né? E elevado a 0,3. Então, o que a gente vai fazer ao substituir o x? A gente vai ter essa seguinte equação. Daí, depois, a gente pode multiplicar este número por 10 e dividir este por 10, para a gente manter a mesma igualdade. Então, a gente vai ter que e elevado a 0,3 vezes 3. E aí, a gente pode substituir esse carinha aqui, ó, por 1,35. Aí, a gente vai ter, então, que y é igual a 363 vezes 1,35 elevado ao cubo, porque esse nosso 3 aqui ainda não sumiu. A gente faz aquela que só multiplicação, né? 1,35 vezes 1,35 vezes 1,35. Isso vai dar algo em torno de 2,5, né? Mais uma vez, eu vou colocar aproximado. Mais uma vez, a gente faz a multiplicação ali. A gente vai ter um número aproximado a 900 milhões. O que deixa para a gente a resposta aqui no item E, entre 870 e 910 milhões. E só para finalizar, então, a questão seguinte, ela traz o mesmo texto, só que quer saber, em 2050, a probabilidade de se escolher aleatoriamente uma pessoa com 60 anos ou mais de idade na população dos países desenvolvidos. Isso será um número mais próximo de... Então, a gente vai olhar aqui na nossa retinha aqui, ó, tem até uma manchinha preta, marcando para a gente o ano de 2050, e a nossa população vai estar em torno ali, dos países desenvolvidos, né, vai estar em torno ali entre 30% e 35%. A gente pode estimar que isso aqui está mais ou menos no meio, então é como se tivesse 32% da população ali com 60 anos ou mais.
Isso quer dizer que eu tenho a chance de, quando eu for escolher aleatoriamente, encontrar 32 pessoas em 100. É 32% de pessoas com 60 anos ou mais. Então, na hora de escolher aleatoriamente, eu posso achar 32 pessoas em um grupo de 100. E aí a gente só vai simplificar aqui. O número que dá para simplificar nos dois termos é o 4. 32 dividido por 4 dá 8 e 100 dividido por 4 dá 25. A gente não consegue mais fazer, chegamos na nossa redução máxima de simplificação, mas encontramos já um item aqui que tem a ver. Então, a probabilidade de se encontrar alguém com 60 anos ou mais na população dos países desenvolvidos em 2050 é de 8 a cada 25 pessoas. E é isso, gente. Uma boa prova. Beijos!